Primeiro detalhe na química é você saber identificar o que é um processo de equilíbrio. Vamos lá. Pessoal, então em uma reação química em equilíbrio é um processo reversível. O que é isso, Thiago? Primeiramente, você tem que saber o que é um processo irreversível. Então, processo irreversível é aquele que só tem um caminho. Por exemplo, A gerando B. Agora, a partir do momento que esse processo ele tem duas vias, tanto para um lado quanto para o outro, nós consideramos esse processo como sendo reversível. E é aí que está o equilíbrio. Então é identificado a partir do momento que você vê essa simbologia da reversibilidade. Aqui nós temos justamente a reação de produção da amônia. Como vocês conseguem perceber, é um processo reversível. Então estaremos tratando sobre ele em equilíbrio. E aí, o que vocês têm que entender? Todo processo reversível ele tem duas velocidades. Uma que se dá no sentido direto. O que é sentido direto, Thiago? Da esquerda para a direita. Então, esse é o sentido direto. E quando eu vou no caminho contrário, eu estou no processo inverso. Então, essa aqui seria a velocidade da reação direta. Então, N2 mais 3 mol de H2 produzindo 2 mol de NH3 seria a velocidade da reação direta, que eu também posso representar V1. Agora, no sentido contrário, eu tenho a amônia se decompondo produzindo 3 mol de H2 mais 1 mol de N2. Então, esse é o sentido inverso, que eu também posso chamar de V2. Então, nesses equilíbrios, o principal aspecto, além dessa velocidade direta ser igual à velocidade da minha reação inversa, então essas duas velocidades, V direta é igual à velocidade da reação inversa. Mas é só isso que eu posso identificar no equilíbrio? Não. Eu também tenho que atentar para o seguinte: no momento do equilíbrio, essas concentrações de reagente e produto se tornam constante. Então vimos lá em cinética química que no gráfico de uma reação, sempre o meu reagente, a quantidade dele em relação ao tempo, a concentração dele em relação ao tempo, ela vai diminuindo. Agora o meu produto ele sempre vai iniciar em zero, só que a quantidade dele vai subindo. E o que eu quero dizer com isso? O que é esse constante? Quando eu for avaliar graficamente essas concentrações, para que diga que ela se torne constante, então no momento essa concentração do reagente ela vai parar de cair, ela vai ficar reta. No momento a concentração do produto ela também vai ficar reta. Então nesse momento que essas duas concentrações, tanto de reagentes e produtos, ficam constantes, eu digo que foi o momento que a minha reação chegou em equilíbrio, esse é o instante do equilíbrio. Nesse exemplo eu gosto bastante porque além de explorar a questão do equilíbrio químico, nós também nos deparamos com a questão visual do que seria um processo em equilíbrio. Aqui eu tenho gás hidrogênio mais 1 mol de gás iodo produzindo 2 mol de HI. E no sentido contrário, como puderam perceber, é um processo que está em equilíbrio, por isso que ele é reversível. E aqui embaixo no desenho vocês conseguem observar também que eu tenho a representação das moléculas que estão reagindo nesse processo. Essa reação, esse processo se dá em diferentes momentos. Vamos identificá-lo. No momento zero da reação, como vocês viram em cinética química, só existe o reagente. Então a quantidade de reagente que eu consigo enxergar, tanto do I2 como do H2, é a seguinte. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas. E do I2, 1, 2, 3, 4 também. E do HI aparece? Não, porque ele é produto. Essa reação também transcorreu e foi por um momento de 15 minutos. Então já passaram 15 minutos. O que aconteceu no processo agora? Então quando T é igual a 15. Nesse momento, o I2 e o H2, uma molécula de cada reagiu. Então essa quantidade ela desceu, ela diminuiu. O que enxergamos aqui? 1, 2, 3 e do I2, 1, 2, 3. Então cada um teve uma molécula quebrada, e quando essas moléculas foram quebradas, olha o que aconteceu. Esse vai ficar com esse e esse vai ficar com esse. Eu vou produzir duas moléculas do HI, que foi o que aconteceu aqui no desenho, duas moléculas do HI. Quando transcorreram 30 minutos, então já aconteceu uma coisa diferente aqui. A quantidade tanto do H2 quanto do I2 caiu ainda mais. Então, do H2 consigo enxergar duas moléculas, do I2 também duas moléculas. Quando agora
percebemos o HI, vamos notar o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4 moléculas. E no momento que já passaram 45 minutos, olha o que aconteceu. Ó. No momento de 45 minutos, conseguimos perceber. Como eu disse, eu gosto bastante dessa questão por esse viés aí, que você pode enxergar o que acontece no processo de equilíbrio. A quantidade do H2 é 2, a quantidade do I2 é 2 e a quantidade do HI eu consigo enxergar que são 4. Gente, observe como é que eu vou identificar equilíbrio visualmente falando. Então, o equilíbrio, como vocês viram, ele pode ser identificado de várias maneiras. Quando a velocidade da reação direta é igual à da inversa, aí vai aparecer essa simbologia da reversibilidade. Mas também podemos enxergar que é a partir do momento que as concentrações do reagente e dos produtos se tornam constantes. Então, no momento que eles ficaram constantes, no momento que eles não se alteraram mais, eu consigo enxergar que foi a partir de 30 minutos. Então, em 30 minutos foi o momento que essa reação atingiu o equilíbrio. Bom, galera, para representar o equilíbrio, utilizamos a pressão que chamamos Kc. O que seria esse tal de Kc? O Kc é uma constante que define o equilíbrio químico. E esse equilíbrio químico, vocês não podem esquecer que o reagente sempre forma o produto. Então, quando esse processo no meio racional se encontra em equilíbrio, tem esse símbolo da reversibilidade. E toda reação química ela conta com os coeficientes. Para que nós possamos montar essa reação ou essa expressão de equilíbrio, o que temos que fazer? Escrevemos o Kc. E o Kc, na verdade, é uma relação. O que seria uma relação, Thiago? Uma relação é uma divisão. E essa divisão vai se dar pelo seguinte, a concentração, sempre, não esqueça, dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E essa concentração ela tem que levar em conta também esses coeficientes. Qual é o coeficiente que estava lá no reagente? Então você vai usar eles como se fossem expoentes aqui, ó. Então é assim que você vai montar a fórmula do Kc. Agora, no exemplo que eu tenho aqui, onde eu tenho mais componentes, como é que vai se dar? Sempre vai ser o produto sobre o meu reagente. E cada produto vai ser elevado ao seu coeficiente. Cada reagente vai ser elevado ao seu coeficiente. Dessa maneira como eu vou mostrar para vocês. Então, C elevado ao coeficiente dele. D elevado ao coeficiente dele, que é o Dzinho. O A elevado ao coeficiente dele, já que ele está no reagente. E o B elevado ao coeficiente dele. Reparem que entre o A e entre o C e o D, a relação que você vai ter aqui no Kc é uma multiplicação. Muito cuidado que teve aluno que já errou isso aqui. Ao invés de colocar multiplicação, colocar soma. Então não vão se guiar pelo símbolo da reação. Sempre vai ser uma relação de multiplicação. O detalhe principal que você tem que ter quando for montar a fórmula do Kc é a seguinte, que só vai entrar na constante de equilíbrio substâncias que são gasosas, vai ter que aparecer um Gzinho embaixo, substâncias que forem líquidas, mas muito cuidado, líquido só vai entrar somente se esse líquido não estiver em excesso. Não entendi nada que falaste agora. É o seguinte, ó, eu tenho uma reação aqui que é uma reação que ocorre entre um ácido e uma base, HCl mais NaOH. Então essa reação, como vocês já sabem, ácido e base produz sal e água. Se essa reação estiver ocorrendo em meio aquoso, o que é meio aquoso? Na presença de água, reparem no seguinte agora. Essa reação aqui, ó, está produzindo o que? Água. Então, olha, uma reação que já tinha água, ainda está produzindo mais água, então quer dizer que essa água aqui está em excesso. Então, ela não vai entrar na constante de equilíbrio. Quando você for fazer a expressão, quem vai ficar lá no produto? Quem vai aparecer? Somente o NaCl. No reagente vão aparecer duas substâncias. A água não vai aparecer porque já estão em meio aquoso. Então, o meio aquoso, substâncias que estão em meio aquoso também vão entrar. Agora, cuidado, substâncias que são sólidas não vão entrar, porque estudamos em cinética que os sólidos têm uma velocidade de reação tão pequena, mas tão pequena que nós consideramos praticamente zero. Então, substâncias que aparecem com esse embaixo não entram na constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, já percebemos que só podemos montar essa constante de equilíbrio somente se verificarmos essa simbologia aqui, ó, que é o do processo reversível, e
aquelas condições: gás, sólido não entra e líquido em excesso não entra. Então, montando aqui o Kc, como vai ficar? O Kc é a concentração dos produtos sobre o reagente. Então, no meu produto eu só tenho NH3. E no meu reagente elevado o coeficiente dele, é claro, e o meu reagente eu tenho o N2 vezes a concentração do H2, isso elevado ao coeficiente estequiométrico dele. Já na segunda temos o seguinte: a concentração do HI elevado ao coeficiente dele sobre a concentração do H2 vezes a concentração do I2. Pessoal, só vou reforçar uma coisa com vocês: quando o coeficiente estequiométrico é 1, eu não preciso necessariamente colocar, tá? Então, quando for 1, não precisa colocar esse coeficiente. Agora, na próxima, Kc igual a concentração do PCl5. Como o coeficiente dele estequiométrico é 1, não preciso colocar PCl3 vezes a concentração do Cl2. Beleza? Nessa aqui, o que verificamos? Que aparecem substâncias sólidas. Então, os sólidos não vão entrar na expressão do Kc, restando apenas o CO2. Beleza? Então, quando for sólido, ele não vai entrar. E aqui, ó, como vocês conseguem verificar, a reação está meio coisa, só que não aparece água, então todo mundo vai entrar. Se aparecesse água nessa fórmula, ela estaria em excesso, então ela não entraria no meu processo aqui, não entraria na minha expressão do equilíbrio. NH4OH. Beleza? Então, é isso aí. Então, pessoal, nesses exemplos eu vou mostrar os 3 tipos de gráficos que podem aparecer nos processos de equilíbrios. E o aluno tem que saber ler e interpretar essas informações. Partindo aí. Então, no primeiro tipo de gráfico, não esqueçam que a concentração dos reagentes ela sempre decresce e dos produtos sempre vai aumentar, sendo que eles partem de zero. Nesse momento, gente, que vocês verificarem que o sistema atingiu o equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos só vão se tornar constantes. Mas nesse gráfico ele tem uma informação bastante importante que vocês têm que saber. Nesse momento que a reação atingiu o equilíbrio, a concentração dos reagentes e produtos se tornou igual, ou seja, eles vão seguir na mesma linha. Então esse é o primeiro gráfico que eu tenho a mostrar para vocês. No segundo gráfico, o que vocês vão perceber? Que os reagentes vão caindo e o produto vai aumentando. Mas nesse momento que foi atingido o equilíbrio, as concentrações dos produtos ela é menor que a concentração do reagente, embora eles tenham atingido o equilíbrio. Então vejam aí, o produto ficou abaixo do reagente, mas a reação ainda continua em equilíbrio. E no terceiro gráfico que eu tenho a mostrar para vocês é o seguinte: é o momento que os reagentes, a concentração dele se torna menor do que a dos produtos. Então esse é um terceiro gráfico de equilíbrio. Vejo que a quantidade decresceu até chegar no patamar menor do que dos produtos no processo de equilíbrio. Graficamente falando, gente, como é que nós podemos trabalhar aí com isso em exercício? Então o aluno tem que saber ler e interpretar. Nesse gráfico, quem são os reagentes e quem são os produtos? Então os reagentes eles sempre decrescem, então o A é reagente. O B, o que ele seria? O B ele seria produto e o C seria produto. Todos esses gráficos que representarem isso aí de maneira inadequada pode já ser eliminado. O A é o único reagente, está fora, está fora, está fora e está fora. Então só sobrou a alternativa C de cada. Aí na segunda que ele pergunta qual instante o sistema atingiu o equilíbrio. Então no instante que ele atingiu o equilíbrio, todas as concentrações tanto de reagentes e produtos se tornam constantes. Então é no momento 3. Nesse exemplo, como vimos anteriormente, tá? Então o sistema atingiu o equilíbrio no momento que as concentrações se tornaram constantes. Então foi no tempo de 30 minutos. Então a partir de 30 minutos em diante, as concentrações desses reagentes e produtos não se alteram. A constante de equilíbrio deveria ser escrita dessa forma aqui, ó, HI elevado a 2 sobre a concentração do H2 vezes a concentração do I2. Então tá aí a constante de equilíbrio. Nesse próximo exemplo, o que ele pede? Ele pede para você escrever justamente o gráfico dessa constante de equilíbrio. Então você tem que analisar 2 momentos: o meu tempo inicial, que é o meu tempo zero, e o meu tempo que a reação atingiu esse equilíbrio. Beleza? Então no meu tempo zero, quais eram as concentrações de cada uma das espécies? O H2 ele tinha quantas moléculas lá? Ele tinha a concentração do I2 no tempo zero era igual a 4 também, e a do HI era igual a
No momento que a reação atingiu o equilíbrio, vamos verificar o seguinte: do H2 e do I2 chegou a quanto? A 2 de cada, 2 desse e 2 desse. Beleza? Então a concentração desse é igual a desse. E a do I2 no momento do equilíbrio se tornou igual a partir disso já podemos montar o gráfico. Então, tanto no momento inicial quanto no momento do equilíbrio aconteceu isso. Do H2 e do I2 começaram em 4 e foram decrescendo. A partir do momento que eles chegaram no equilíbrio, o que é chegar no equilíbrio? É se tornar constante. Então, quando eles chegaram no equilíbrio, a concentração passou para 2. Agora, do produto, ele inicia em 0. E quando chegar no momento do equilíbrio, vamos perceber o seguinte, ó, vai subindo, subindo, até chegar no momento do equilíbrio. Quando ele chegar nesse equilíbrio, ele só corrigir essa linha. Quando ele chegar nesse momento do equilíbrio, ele vai ficar igual a 2. Aqui, ó, é do H2 e 2. Por que eles estão na mesma linha? Porque eles têm as mesmas quantidades. Aqui é do HI.